O nosso estudo hoje é sobre percepção sensorial. Então, percepção sensorial são todas as coisas que nós sentimos através dos nossos órgãos do sentido. Então, antes da gente entrar no detalhe da sensação visual, da percepção visual, da visão em si, dos tipos de visão, que é visão central, visão periférica, tipos de cegueira, que são cegueira cortical, e tem a cegueira também amaurose fugaz, os distúrbios da visão, como hipermetropia, miopia, astigmatismo e a presbiopia, e ainda o daltonismo. Então, tudo isso, antes de nós começarmos, vamos mostrar um tape para melhorar a nossa percepção de entendimento. Vamos ver o que ele envolve. O sistema sensorial é composto por 5 sentidos. A visão. É com este sentido que enxergamos o mundo à nossa volta. E tem como órgão principal os olhos. O olfato, que é responsável por sentirmos os cheiros das coisas, como o perfume das flores, por exemplo. Assim, o órgão responsável é o nariz. O paladar tem seu órgão responsável, a língua, e através dela podemos diferenciar a temperatura dos alimentos e também o sabor, salgado, doce, azedo e amargo. É com este sentido que podemos degustar nossa comida favorita. Brócolis, eu adoro. A audição. Este sentido nos proporciona detectar os sons à nossa volta e ouvir nossas músicas. E seu órgão são os ouvidos. E o quinto sentido, o tato. É através dele que sentimos o toque. E muito embora associemos as mãos como órgão responsável, o tato pode ser sentido por quase todo o corpo. Embora cada sentido tenha um órgão responsável, todos eles enviam mensagem para o cérebro. Uma vez que a mensagem é recebida, o cérebro envia a mensagem de volta dizendo o que fazer. Por exemplo, quando pegamos um alimento e o cheiramos, nosso olfato envia uma mensagem ao cérebro. Se o cérebro interpretar aquela informação como algo ruim, a resposta vai ser nos afastarmos, pois o alimento pode estar estragado. Então, pelo fato de todos os sentidos terem que enviar informações ao cérebro, fica mais fácil se o cérebro ficar perto dos órgãos dos sentidos. É por isso que 4 dos nossos 5 sentidos ficam na nossa cabeça. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Hoje vamos aprender como funciona um dos 5 sentidos, a visão. O olho tem diferentes partes. Algumas têm a missão de protegê-lo e outras são as responsáveis pela visão. As partes que protegem o olho são as sobrancelhas, os cílios, as pálpebras e as glândulas lacrimais. As pálpebras abrem e fecham muitas vezes por minuto e permitem que o olho fique úmido e limpo. As glândulas lacrimais ajudam a limpar e eliminar os germes que chegam através do pó. As partes responsáveis pela visão são a íris, a pupila, o cristalino e a retina. A informação visual chega até a íris, que controla a quantidade de luz que entra no olho. Logo, a luz chega na pupila e passa diretamente para o interior do olho. O cristalino recebe a informação e é o responsável por focar bem os objetos e formas. A retina, que fica no fundo do olho, recebe a luz e envia a informação através do nervo óptico. O nervo óptico leva a informação até o cérebro, que reconhece e compreende o que o olho vê. Para proteger os seus olhos, recomendamos usar óculos de sol durante o verão, em lugares como a praia e a montanha. E assim funciona a visão. Nós vamos falar sobre percepção sensorial. É um assunto que eu gosto de falar, que a maior parte das impressões do mundo e das memórias de um ser humano
é baseado na visão. Então, os olhos e o encéfalo trabalham sobrepondo as imagens de forma construtiva. A percepção moderna de que a visão é um processo ativo e criativo, que envolve mais do que apenas as informações fornecidas pela retina, tem suas raízes na filosofia do Kant e foi desenvolvida em detalhes no início do século XX pelos psicólogos alemães Max e Kurt Wolff, que fundaram a escola Gestalt de psicologia. O termo Gestalt significa configuração ou forma. A ideia central dos psicólogos é que se vê de um estímulo depende apenas das propriedades do estímulo, mas também do contexto, de outras características do campo visual. Elas argumentam que o sistema visual processa as informações sensoriais de forma, cor, distância e movimento de objetos de acordo com regras computacionais inerentes ao próprio sistema. O encéfalo analisa a cena visual em 3 níveis: inferior, intermediário e superior. No nível mais baixo, que é o inferior, são discriminados os atributos como contrastes, orientação, cor e movimento. O nível intermediário já envolve análise da disposição de cenas e propriedades de superfície, analisando a superfície da imagem e o contorno global, distinguindo o primeiro plano do plano de fundo. Já o nível mais alto envolve o reconhecimento do objeto. Na realidade, são figuras bastante conhecidas na psicologia. Elas são idênticas, apenas são de grafia diferentes. Mas todas elas, quando a gente olha, assim, a primeira impressão que nós temos é de uma velha, bastante feia, com os olhos bugalhados, um nariz terrível, uma boca funda, um queixo, os cabelos desgrenhados. Do outro lado também a gente vê um nariz muito feio, um olhar feio, uma boca e tal, e uma touca na cabeça. Bom, isso é uma visão desse quadro. No entanto, psicologicamente, ver como a nossa mente de interpretação é diferente. Tanto nós podemos ver essa velha, como podemos ver um cabelinho muito bem feitinho de uma mocinha que tem o nariz só a pontinha, a bochecha, o queixo, o pescoço com uma coleirazinha, né, um colar. Quer dizer, uma menina linda. Então, nós podemos ver com o mesmo objeto, com a mesma figura, mais de uma apresentação. E psicologicamente isso tem muita influência. Tem pessoas que só veem a velha, não conseguem ver a criança. E tem pessoas que só veem a criança. Então, são figuras como essas que a gente está trazendo aqui para vocês, mostrando que visão e percepção são coisas completamente diferentes. Esse outro quadro, que agora está se apresentando aí para a gente, todas as pessoas que olharem para esse quadro, eles vão notar uma coisa assim desarrumada, como se tivesse linhas tortas. Então, os nossos olhos não conseguem interpretar isso aqui, quando na realidade as linhas são retas, todas retas. A distância de uma para outra é sempre a mesma. No entanto, você quando olha, a visão não lhe agrada. É como se alguém tivesse colocado uns azulejos de maneira desalinhada, de maneira errada.
Então, isso são percepções que é interessante a gente perceber para avaliar melhor o que nós chamamos de percepção visual. Vejam só, esse outro quadro também é muito... Quando a gente olha assim diretamente para o quadro aqui à direita, para muitas pessoas, nós vemos logo um olho, uma sobrancelha, uma silhueta, um nariz e uma boca de uma moça muito bonita. Na realidade, se a pessoa olhar também, vai ver que aqui tem um ramo, um caule de uma planta com um botão, uma folha e 2 pétalas de rosa e uma borboleta. Então, tem muita coisa que o nosso olho vai registrando de acordo com as informações que ele tem antes. Por isso, o cuidado que o oftalmologista tem, na criança muito cedo, começar a usar a visão para começar a ter registros guardados para poder comparar no futuro. Esse outro lado aqui, vocês notem que, de uma maneira geral, você olha, tem um pato com o bico entreaberto, os olhinhos do pato. E se você mudar de ideia e olhar para o outro lado, você está vendo aqui um coelho, está aqui o focinho dele na frente, os olhinhos, e as 2 orelhas. Então, são interpretações diferentes uma da outra. Já aqui embaixo, a gente pergunta, o que você vê primeiro? Um carro ou a letra A? Cada pessoa vai ter uma coisa diferente. Se você está vendo um carro, logo se você vê a letra A. Então, a letra A, que é essa daqui, ou se a pessoa vê um carro. Tem pessoas que não conseguem ver um carro. Consegue ver uma pessoa com as 2 mãos e um binóculo olhando lá para frente. Então, a interpretação ela varia bastante de pessoa para pessoa. No entanto, vocês estão vendo aqui que pode ser um carro com os 2 pneus. E aqui os paralamas. Então, a interpretação é muito pessoal, é de cada uma pessoa. Outra coisa muito comum também que a gente encontra até nos colégios, nas crianças, são imagens como estas, né? Você está vendo aqui de saída que isso aqui é um elefante. Mas na hora que a gente diz assim, conte quantas pernas esse elefante tem, aí você começa a ficar confuso. Você não sabe exatamente quantos pés esse elefante tem, certo? Então isso é fundamental a gente saber. Então, do outro lado, nós temos também um outro elefante. Como nós estávamos dizendo, às vezes, depende de cada pessoa. A gente tem um elefante normal e tem pessoas que olham e vê logo um cavalo, vê um cachorro para lá, um gato para cá e um macaco por aqui. Então, são muitas impressões que dá numa imagem dessa. Tudo isso nós estamos jogando porque cada pessoa tem uma interpretação pessoal de acordo com a experiência que cada um tem das suas percepções visuais. Essa outra condição aí também de percepção visual, em que você olhando para esse lado aqui, tem 2 pessoas, uma olhando para a outra, mas se você prestar atenção, aqui no meio nós temos uma figura que é muito comum, como se fosse um vaso antigo, mas que nas balaustradas nós temos aquelas peçazinhas de cimento, separando aquela coisa onde nós nos debruçamos nas balaustradas. Do outro lado, a gente já tem uma árvore, fácil de ver, né? Com os passarinhos ali, outros passarinhos acolá, mas se você deixar a árvore de lado, você tem desse lado aqui um macaco, um gorila, e do outro lado você tem uma onça. Então, um animal desse tipo.
Então, eu mostrei muitas dessas figuras para a gente poder fazer exatamente essa diferença de percepção visual. E estas, que são clássicas. Em psicologia, sempre se pergunta ao paciente o que ele está vendo aí. Então, tem coisas que ele jamais consegue decifrar e tem coisas que ele vê logo de saída. Então, a gente olhando assim, a primeira impressão que a gente tem é exatamente uma senhora de idade e um senhor de idade careca. Interessante, né? A senhora aqui está, tem uma coisa pendurada aqui na sua orelha, e a orelha do homem aqui, se a gente olhar, é uma porta por onde está saindo alguém de uma outra fotografia em que a gente vê aqui um mexicano tocando violão, e aqui uma mexicana sentada com a perna levantada e a outra deitada, segurando o chapéu. Então vocês vejam como tem coisas nessas figuras para serem analisadas. E que é de fundamental importância assim, para nós a identificação dessas coisas. Eu perguntaria a vocês, tem mais alguma coisa aí nessa imagem que vocês veem? Bom, essa última coisa então eu vou mostrar para vocês. Seria esse vaso dourado. Vocês vejam que tem a boca do vaso e aqui o pé do vaso. Quer dizer, muita coisa pode ser interpretada com uma foto desse tipo aí, certo? E isso aqui é que é o mais importante do nosso papo aqui sobre percepção. Eu vi com meus próprios olhos quantas pessoas já discutiu veementemente com outras e bate no peito e diz, eu vi com meus olhos. Então essa figura aí que eu botei faz parte dessa história. Essa moça está olhando para o firmamento e ela está vendo várias estrelas. E aí eu pergunto a vocês, será que ela está vendo isso de verdade? Aí vocês perguntariam para mim, sim. Aí eu digo assim, ao olhar para o céu à noite, cheio de estrelas, quanta imaginação! A distância dos astros é medida em anos-luz. Tamanha é a distância, enganando a nossa avaliação visual. Então, por exemplo, essa estrela aqui, que ela está vendo, se ela tiver a 2 anos-luz de distância da Terra, ela já pode ter se apagado há 2 anos e você ainda está vendo ela. E esse espaço aqui, que não tem estrela nenhuma, pode ser que tenha já aparecido uma estrela aí, que está a 1 ano-luz. Então, ela só vai começar a ver daqui a 1 ano. Então, minha gente, tudo que a gente vê, naquele momento, pode não ser aquilo que a gente está vendo. Então, eu vi com meus próprios olhos, apesar do olho ser uma figura espetacular, de perfeição, mas muitas vezes ela pode nos enganar. Aí, por conta desse estudo, né, que nós sabemos que o olho capta essas cores, então o espectro de cor, dessa quantidade imensa de cores, ela vai de 400 a 600 angstroms. E nós temos 3 tipos de receptores para as cores na visão central do olho, que é exatamente o azul, o verde e o vermelho. Corresponde a esse espectro visível, que vai de 370, mais ou menos, até 670 angstroms. Essa é a nossa percepção. Bom, mas aqui, então, o daltônico, que a pessoa normal vê o vermelho, o verde e o amarelo, o daltônico, por falta de percepção do vermelho ou do verde, ele vê como se as cores fossem todas iguais. Então, isso é o daltonismo. É a falta de percepção dentro da mácula, na constituição dos neurônios, da visão da acuidade central, na condição de verificar
as cores. Mas tudo isso tem uma história. Então, vocês, se chegarem em qualquer supermercado, você vai ver o retrato dessa figura num produto que é a aveia quaker. Os quakers, como vocês estão vendo aqui, eram pessoas que andavam vestidas assim, e elas usavam as meias longas, né? E Dalton, sempre, como era uma pessoa muito importante na época, ele ia para as reuniões, e quando chegava lá, o pessoal achava muito estranho, porque Dalton, ele se vestia com uma meia vermelha e outra azul. Então, um dia, em todo lugar tem uma pessoa que gosta de perguntar as coisas, né, se indagar. Perguntou a Dalton, por que, rapaz, você usa uma meia vermelha e uma meia azul? Ele disse, não, minhas meias são cinzentas. Quer dizer, ele, por ser daltônico, que o nome vem de Dalton, ele não via que estava com cores diferentes, ele via as meias em cores iguais. Daí o nome daltonismo. E o daltonismo é uma percepção imperfeita das cores. Então vocês, aqui tem uns quadros, números imensos, o número é muito grande, todos eles. Uma pessoa que tem uma visão normal não tem dificuldade nenhuma de ver esses números, como também não tem dificuldade nenhuma de ver essas letras. Mas o daltônico, ele não consegue ver esses números. O 37474, e também não consegue, aqui está vendo todas as cores, que ele pode ter deficiência. Você pode olhar aqui que tem gente que pode ter dificuldade para o S, então ele tem mais dificuldade para o lado azul, e assim por diante. Então, isso é uma tabela, que em oftalmologia o oftalmologista tem isso no consultório, chamada tabela de Chiara, que ela faz exatamente o teste para saber se a pessoa tem ou não percepção anormal para as coisas. Um outro detalhe importante também para o daltonismo é que ele é transmitido pela mulher, do sexo feminino, e que ela é uma portadora sadia. Então, só nos homens é que nós encontramos essa alteração. Tem outro termo assim, muito importante também, conhecido, que é a cegueira cortical. Então, nós temos a cegueira central, a cegueira periférica, a amaurose fugaz, e tem esse termo cegueira cortical. Então, a cegueira cortical significa que na área mais posterior, ou região occipital do cérebro, aonde existe a coordenação visual, onde existe a percepção visual, quando existe algum distúrbio vascular ou traumático, em que essa área é lesada, o paciente deixa então de ver. Mas é interessante, você entra num pronto-socorro, entra numa UTI, as luzes tudo acesas, e você vê um paciente dizendo assim, acenda uma luz, porque a cegueira cortical, o olho dele está normal, então ele registra tudo que está acontecendo, mas o olho lá atrás, na região da associação visual, não interpreta. Então ele deixa de ver. Então aqui nós temos causas que são associadas à etiologia da cegueira cortical. Choque, depois de você fazer uma angiografia, pós-bipasso cardiopulmonar, hipotensão, pós-ventriculografia, uma hipoglicemia, mercúrio, etanol, cisplatina, porfiria intermitente, meningite, encefalite, esclerose múltipla, panencefalite ou esclerosante múltipla, síndrome de Kuetcher-Jacob, leucodistrofia adrenal, edema e tumor cerebral, malformações congênitas cerebrais e encefalopatia mitocondrial. Então essas são as condições, que são muitas, graças a Deus são raras. Você pode ter uma hipoglicemia e você sente um escurecimento de vista. Mas quando logo volta ao normal não tem problema. Mas se você passar muito tempo
Aí é uma necrose da área lá de Brodmann, 17, 18, e nesse momento você deixa de ver definitivamente. Não tem. Um outro termo assim que a gente escuta é a amaurose fugaz. Esse é até muito comum. Muitas pessoas já tiveram isso. E a amaurose fugaz nada mais é do que você está normal em qualquer lugar e a visão vai se fechando e fecha. Nós chamamos isso de AIT, ou seja, ataque isquêmico transitório. Então, acidente isquêmico transitório, a definição é isquemia cerebral transitória que regride em menos de 24 horas, mas em 60% dos casos a regressão ocorre em menos de 1 hora. Amaurose fugaz. Sinal de alerta. Em 45% dos casos de AVC, existiu um AIT prévio. Quer dizer, pessoas que vivem tendo essa falta de visão, assim, que desaparece e depois volta, é interessante ela fazer um exame oftalmológico e ver com o oftalmologista se há indicação de ela procurar um neurologista para fazer um exame mais apurado. Então, percepção visual é tudo isso que nós estamos falando hoje aqui, que é um pouco diferente de você ver. Então, como seres humanos, somos todos sensoriais. Portanto, através dos nossos sentidos, coletamos informações através da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. É uma das formas de percepção dos sentidos. É a habilidade de detectar a luz e interpretá-la através dos olhos. Então, a gente tem que lembrar sempre a diferença de ver e perceber. Você vê com os olhos e percebe com o cérebro. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa e eu não ter como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Então, visão. Então, a nossa visão, ela pode ser central e pode ser periférica. Então, isso aqui é uma coisa importantíssima. Que então, eu estou vendo, mas quando você está olhando para as coisas, você, quando olha para um detalhe, você está usando sua visão central. O resto da visão que existe é periférica. É o lugar onde você não está olhando para ele e você está vendo. Essas partes laterais aqui da nossa visão. A via visual primária é também chamada de via genículo-estrial, porque passa pelo núcleo. Essa via ela é muito importante porque ela passa pelo núcleo geniculado lateral, no trajeto para o córtex visual.
também conhecido como córtex estriado, devido às estrias ricas em mielina que percorrem suas camadas do meio. Uma segunda via que se origina na retina dirige-se ao colículo, também chamado colículo superior, e ele é importante por controlar os movimentos oculares e termina na formação pontina do tronco encefálico. A terceira via se estende desde a retina até a área pretectal do mesencéfalo, onde estão os neurônios que medeiam os reflexos pupilares que controlam a quantidade de luz que entra nos olhos. Então, nós temos aí um exemplo espetacular do globo ocular, que nunca é demais a gente dizer que ele é formado por esclera, coroide e retina, 3 camadas, que na frente a esclera se protuz para diante, formando a córnea, onde tem a câmara anterior e posterior, a pupila, o cristalino e o humor vítreo. E todo esse contexto retiniano, que tem uma área chamada área macular, de onde tudo é recolhido e distribuído através do nervo óptico para uma outra localização. Aquele detalhe que nós mostramos aqui, ele é composto por essa ruma de camadas. Essa ruma de camadas são as células nervosas, cones e bastonetes, os fotorreceptores, que através da entrada deles aqui, eles saem pelas células pigmentárias e encaminham diretamente, depois de sair do globo ocular, com o nervo óptico, que se cruzam. Uma banda dele vai para um lado e outra para o outro, aqui, exatamente no quiasma óptico. Então, esse é o trajeto dos feixes luminosos até eles chegarem na parte mais posterior, que é o colículo superior. Tem os núcleos geniculados laterais que se irradiam para mostrar isso tecnicamente dentro do tecido cerebral. Então vocês vejam como é importante a projeção do campo visual. Quando o médico faz uma campimetria, ele está estudando tudo isso. Todo esse percurso que o nervo óptico faz até chegar na área de associação visual. Então aqui nós temos o mecanismo de visão. Antes disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então nós temos aqui o mecanismo da visão. Os raios de luz refletidos do objeto, eles entram, né? Eles entram diretamente através do globo ocular e vão justamente chegar naquela parte mais posterior. Então, as estruturas de proteção dos olhos. O globo ocular apresenta ainda anexos, que são as pálpebras, esse aqui, pálpebra superior e inferior. Ela apresenta os cílios, também que são superiores e inferiores, as sobrancelhas, ou supercílios, as glândulas lacrimais, que são situadas aqui na parte superior, da pálpebra superior, e os músculos oculares, que fazem o olho girar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. As pálpebras são 2 dobras de peles revestidas internamente por uma membrana, chamada conjuntiva, que servem para proteger os olhos e espalhar sobre eles o líquido que conhecemos como lágrima. Os cílios, ou pestanas, eles impedem a entrada de poeira e de excesso de luz nos olhos. E as sobrancelhas impedem que o suor da testa entre neles. As glândulas lacrimais produzem lágrimas continuamente. Esse líquido espalhado pelos movimentos das pálpebras lava e lubrifica o olho. Quando choramos, o excesso de líquido desce pelo canal lacrimal e é despejado nas fossas nasais, em direção ao exterior do nariz. Acuidade visual e vícios de refração.
Esse tema é muito interessante, vocês lembrarem, porque do camarada ver pouco, ou ver muito, ou ver com distorção, são coisas que 90% é causado pelos vícios de refração. Quer dizer, não é por doença ocular, é pelo tamanho do globo ocular e pela curvatura da córnea e do cristalino. Então veja abaixo, existe uma doença conhecida que é a miopia, que é a dificuldade que o paciente tem de enxergar de longe. Existe a hipermetropia, que é a dificuldade do paciente enxergar de perto. Existe o astigmatismo, que a imagem fica desfocada, meio embaçada devido a uma alteração da córnea chamada camada transparente sob a parte colorida. Então, depois disso, certamente você deverá usar óculos. E nem pensar em ficar chateado e achar que você é o único. Pelo contrário, os óculos vão te fazer enxergar tudo bem direitinho, seja de longe, seja de perto. E além do mais, hoje em dia existem óculos com armações bem modernas, podem ser coloridos, redondos, quadrados, grandes ou pequenos. Existem até alguns em que as armações são tão fininhas que ficam quase imperceptíveis. Como essa minha. É só escolher uma que você se sinta bem ou fazer uma coleção. Já pensou? Que legal usar um óculos diferente todo dia? Então, nada de ficar com medo de ir ao médico, fazer o exame. Você verá a vida com outros olhos. Então, nós estamos falando de vícios de refração, que é justamente a necessidade que você tem de corrigir as ametropias, que são as necessidades de óculos, que é miopia, hipermetropia e astigmatismo. Ainda tem uma outra condição, que é a presbiopia, que é a vista cansada que ocorre a partir dos 40 anos de idade. Então vamos dar uma explicação mais ou menos interessante para que vocês entendam essa coisa de hipermetropia, miopia e astigmatismo. A visão normal, os raios que vêm do infinito, eles entram pela córnea, sofrem refração do humor aquoso, do cristalino e do vítreo e vão se fixar na mácula. O olho tendo 24 milímetros de tamanho, que nós consideramos o olho normal, a visão é normal. No entanto, existem aquelas pessoas que são hipermétropes, ou seja, que os raios paralelos vindo do infinito, depois de passar por todas as estruturas oculares, eles se cruzam depois da retina. Por quê? Porque o olho é menor do que 24 milímetros. Então, isso nós chamamos de hipermetropia. Já existe outro caso, que é o olho míope, em que quando você olha para os objetos, depois dele passar por todos os meios de refração, ele se cruza antes de chegar na mácula. Então, por que isso? Porque o olho é maior do que 24 milímetros. Então, o míope ele tem dificuldade de ver de longe e ele não consegue corrigir usando a musculatura ciliar. Por isso que o hipermétrope, às vezes tem grau 2, 3, e mesmo assim ainda vê bem de longe, ele tem dificuldade mais para perto. E, finalmente, o olho astigmático. Então, levando assim grosseiramente, o olho tem, como vocês viram aqui, 180 e mais a parte de baixo são 360 eixos. Quando todos esses eixos têm a mesma curvatura, nós usamos uma lente esférica. Quer dizer, quando você tiver uma receita que tem assim, mais 2, mais 3, ou menos 1, menos 2, menos 3, significa que você tem um grau em todos os eixos. Mas existem algumas pessoas que têm problemas em relação a esses eixos. Por exemplo, esse eixo a 120 graus, ele pode ser mais curvo do que todos os outros. Então, nesse caso, o paciente tem astigmatismo. Nesse caso aqui, olha, ele mostrou que nesse eixo está tudo normal, no outro também, mas a 180 graus
ele tem uma curvatura maior. Então, nesse caso, é colocado uma lente esférica, mais 1, mais 2, mais 3, etc. Mas nesse eixo que precisa algo mais, vai ser colocado um eixo extra, que é chamado de astigmatismo. Então, em linhas gerais, era mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês. Portanto, são as coisas que a gente gostaria de explicar em relação à correção visual com óculos. Aqui é mostrando o caminho, né, da luz, em que a luz, ao entrar na retina, né, ela caminha pelo nervo óptico, passa pelo quiasma. Claro que aqui é tudo registrado nas camadas da retina. Segue todo esse caminho, trato óptico, até chegar na área de associação visual, onde realmente acontece a visão. Veja bem a relação que o olho tem com a neurologia. Então, a partir do olho, todo esse caminho é por dentro do cérebro. Então, tudo que acontecer aqui dentro do cérebro vai se refletir na visão desse paciente e nós podemos captar isso através de exames oftalmológicos. Um deles é o exame de acuidade visual e o outro é o de campo visual. Até ele chegar exatamente no corpo geniculado lateral, que reflete exatamente já o filtro final para ver a percepção visual. Aqui nós deixamos algumas referências bibliográficas para se pesquisar mais sobre esse assunto tão palpitante, né, que é exatamente essa relação que existe do olho em ver e perceber. Então, todos esses estudos, eles foram analisados antes da gente fazer essa pequena exposição aqui para vocês sobre percepção e visão. Lembrando que agora nós vamos mostrar uns vídeos que são bem elucidativos e que nos mostram realmente essa condição energética, né? Quer dizer, não existe visão sem luz. E que essa luz, que é energia, ela está também no nosso corpo, nos ajudando a enfrentar todas essas adversidades. E que a visão, que se inicia do globo ocular, ela caminha por todo o encéfalo até chegar na área da associação visual. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa e eu não tenho como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. O que foi mostrado até agora sobre percepção de uma maneira geral e
especificamente percepção visual, nos mostra que visão e percepção são duas coisas diferentes. A visão se processa ao nível do globo ocular, onde o olho registra as imagens. Depois dele passar por uma série de componentes na retina, essa imagem é processada e, através do nervo óptico, ela vai lá para a área da associação visual, que é a zona 17 e 18 de Brodmann, lá na área occipital, aonde então é compreendida a imagem, é elaborada essa imagem e vem de volta a percepção do que você acabou de ver. Então isso foi o que nós vimos até agora. E mostramos que tem umas distorções do que a gente vê. E essas distorções que a gente vê, elas estão ligadas a defeitos. Então nós mostramos que existe ametropias, ou seja, que são vícios de refração em que a luz, ao entrar no olho, sofre deformidades e não chega nitidamente até a mácula para ser registrada como uma imagem. E isso nós falamos que era hipermetropia, miopia, astigmatismo e, depois dos 40 anos, a presbiopia. Então essas condições todas, eles atrapalham o registro da imagem no olho. A hipermetropia porque o olho é menor do que 24 milímetros e a imagem se foca depois da retina, precisando de lentes convergentes para a sua resolução. Já o míope tem um olho maior do que 24 milímetros, portanto, é um olho mais grande, é maior. Então, nesse caso, nós precisamos de lentes divergentes para trazer esse ponto de focagem para dentro do olho. E o astigmatismo, que é uma irregularidade nas estruturas córnea-cristalino, fazendo com que a imagem nunca seja um ponto, e normalmente seja uma linha. E com isso nós também corrigimos com óculos através de lentes esféricas cilíndricas. A presbiopia é justamente pelo cansaço do músculo ciliar que foca a imagem no lugar certo, através de modificações no cristalino. A partir dos 40 anos a gente dá um reforço passando um óculos para isso. Chama-se presbiopia. Mas deixando de lado essas coisas que a gente já falou, falta o quê? Dizer que existem outras doenças que impedem que a imagem gerada no globo ocular chegue até a área da associação visual, lá na região occipital. E uma delas, que é muito importante por ser muito comum, e existir em grandes proporções e ser causa, número 1, de cegueira no mundo, irreversível, é o glaucoma. Então, o glaucoma, quando ele aumenta a pressão ocular e ele machuca o nervo óptico, é claro que as imagens que chegam no olho, depois de serem trabalhadas, para serem encaminhadas através do nervo óptico para a área occipital, aonde vai haver a percepção, esse nervo óptico não está normal, está destruído. E esse é o problema do glaucoma. Ele destrói o nervo óptico e essa imagem não chega até a área da associação visual. Portanto, nós vamos ver alguma coisa sobre isso nesse tape que agora se segue. O vídeo a seguir fala sobre o glaucoma, grande responsável pelo maior índice de cegueira irreversível no mundo. Felizmente, existem vários tratamentos que podem estabilizar a doença, quando diagnosticada a tempo. Conheça agora um pouco sobre esta doença e seus tratamentos. O que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença silenciosa e progressiva. Na maioria das vezes, é causado por um aumento da pressão interna do olho que ocorre devido à obstrução da malha trabecular, responsável pela drenagem do fluido intraocular. Este aumento da pressão intraocular causa danos irreversíveis ao nervo óptico. O glaucoma é incurável, mas pode ser controlado desde que diagnosticado corretamente e tratado por um especialista. Conheça agora os tipos de glaucoma. O glaucoma se divide em 4 tipos, que são o crônico simples ou ângulo aberto, agudo, congênito e secundário. Veja agora cada tipo de glaucoma.
crônico simples ou de ângulo aberto. Tipo de glaucoma mais comum, atinge geralmente indivíduos acima de 40 anos e, na maioria das vezes, está relacionado ao aumento da pressão intraocular. No entanto, existe o glaucoma de ângulo aberto, cuja pressão intraocular é normal. Agudo. O aumento da pressão interna do olho ocorre de forma súbita, podendo levar à perda total da visão em poucos dias. É sempre causado por uma alteração anatômica, que pode ser detectada antes do desenvolvimento do glaucoma agudo. Congênito. Forma rara, que afeta os bebês recém-nascidos ou nos primeiros meses de vida. Estão sempre associados a anomalias anatômicas da malha trabecular. Secundário. O glaucoma secundário é multicausal, geralmente associado a doenças oculares ou por condições operatórias oculares. É importante ressaltar que alguns fatores que levam à doença ainda não são conhecidos. Por isso, os estudos sobre o glaucoma continuam, na busca incessante por mais respostas sobre este mal. Diagnóstico do glaucoma. A grande arma contra o glaucoma é o diagnóstico precoce. Para isso, é preciso consultar-se regularmente, pelo menos uma vez ao ano, com um médico oftalmologista, por meio de exames específicos, como tonometria, estereofoto de papila, gonioscopia, OCT para glaucoma e campimetria. Além dos exames citados, vale destacar o chamado UBM, ultrabiomicroscopia, novo método ultrassonográfico de alta frequência, que permite a obtenção de imagens de qualidade microscópica do segmento anterior do olho, o que facilita e agiliza o diagnóstico precoce de alguns tipos de glaucoma secundário. Com o diagnóstico em mãos, o médico oftalmologista detecta a doença, sana as dúvidas do paciente sobre o glaucoma e o encaminha de forma ágil para o tratamento mais indicado. Conheça os tratamentos. São 4 os tratamentos disponíveis para o glaucoma: colírios, procedimentos a laser, implantes de microstents, cirurgias. Colírios. O tratamento do glaucoma é realizado principalmente por meio de colírios para a redução da pressão intraocular, o que exige comprometimento total do paciente para um melhor resultado. Procedimentos a laser. Trabeculoplastia com laser SLT, opção mais recente para tratar o glaucoma. Pode diminuir a pressão intraocular e diminuir o número de colírios aplicados. Durante o procedimento, o médico cirurgião orienta o laser de baixa frequência para a rede trabecular, principal região de drenagem do olho, aumentando a saída do humor aquoso do olho, o que provoca redução da pressão ocular. É praticamente indolor, causando apenas um ligeiro desconforto. Iridotomia com IAG laser. Fundamental nos casos de glaucoma de ângulo estreito ou ângulo fechado. Por meio deste procedimento, é possível evitar que determinados pacientes tenham crises agudas de glaucoma, condição que pode levar rapidamente à cegueira. São aplicadas gotas de colírio anestésico e uma pequena abertura na periferia da íris é realizada com o laser. Implantes de microstents. Se você tem glaucoma de ângulo aberto leve a moderado, existe um novo tratamento que pode ser adequado às suas necessidades: o implante de microstents. Menor do que a data em uma moeda de 1 centavo, ele é, na verdade, o menor implante aprovado pela FDA americana até os dias de hoje. Pode ser colocado durante a cirurgia de catarata. Isso pode permitir que pacientes com glaucoma e catarata possam simultaneamente tratar as duas condições em um único procedimento. O microstent é colocado diretamente entre a câmara interna e o canal de Schlemm.
Esta inclusão abre um novo canal através do qual o líquido aquoso pode sair do olho, subsequentemente diminuindo a pressão intraocular de pacientes com glaucoma. O microstent permanecerá na posição adequada permanentemente e continuará facilitando a saída do fluido dos olhos. Esta redução da pressão intraocular pode fazer com que pacientes com glaucoma previnam danos irreversíveis e permanentes causados pela sua condição. Cirurgias. As cirurgias para o glaucoma têm como objetivo a diminuição e controle da pressão ocular. Utilizamos duas técnicas, trabeculectomia e o tubo de drenagem. Ambas as cirurgias são realizadas para controlar o glaucoma, em casos onde o tratamento clínico não está sendo efetivo. As técnicas utilizadas podem variar caso a caso. A técnica cirúrgica mais utilizada é a trabeculectomia, que consiste em criar um canal alternativo de drenagem do humor aquoso, líquido intraocular, para melhor controle da pressão do olho. Um novo caminho para a drenagem do humor aquoso é feito. Esse líquido é desviado para uma bolsa criada na parte mais superficial do olho, chamada de bolsa filtrante. Com a passagem do humor aquoso dentro do olho para uma região mais externa, a pressão ocular abaixa, pois o líquido que está em excesso é desviado. O tubo de drenagem possui uma válvula que controla a passagem do líquido de dentro do olho para uma região mais superficial. O líquido em excesso passa por esse tubo, é armazenado e reabsorvido em outra região do olho, abaixando assim a pressão ocular. Converse com o seu oftalmologista e veja qual tratamento se adequa melhor ao seu caso.